Olá, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. Sempre lembrando que todas as quintas-feiras nós estamos aqui às 20 horas com uma entrevista inédita e sugerida por você. Você que nos segue nas redes sociais e que também envia seu e-mail solicitando, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa semanalmente. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, dá aquele like e, é claro, divulgue e comente os nossos vídeos. Isso é muito importante para o nosso canal. O tema a ser tratado hoje no nosso programa vai ser acupuntura e quiropraxia. Solta a vinheta! Ele é graduado em Educação Física pela Universidade Cruzeiro do Sul em 2005, tem graduação em Fisioterapia pela Universidade 9 de Julho em 2009, especialização lato sensu em Acupuntura e Medicina Chinesa pela Faculdade Embramek e formação em Quiropraxia pelo Instituto Brasileiro de Quiropraxia, IBRAC. Seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós, meu querido amigo professor Felipe Soriano. Muito obrigado, Nelson. Olha, eu que agradeço, fico muito feliz mesmo pelo convite de participar no seu canal do YouTube aqui. Muito obrigado mesmo. É sempre um privilégio ter você aqui dispondo dos seus conhecimentos aí para os nossos seguidores. Lembrando aos nossos seguidores que o currículo completo do professor Felipe está descrito aqui no nosso canal. É muito bacana que você entre e saiba de toda a capacidade aí, todos os estudos feitos pelo professor e também as atividades dele, que inclusive ele é palestrante e faz palestra nas empresas, e é muito importante que você saiba tudo isso. Felipe, vamos bater o nosso bate-papo hoje aqui. Eu queria começar falando com você, obviamente, sobre a acupuntura, e gostaria de saber como que a ciência define a acupuntura. Boa pergunta porque tem bastante diferença entre as visões ocidental e oriental, né? E, olha, para a gente aqui, para o Ocidente, eles tentam ver a função, como a acupuntura funciona de uma maneira bastante fisiológica, né? Então, sabe-se que a acupuntura estimula os lugares do corpo que produzem hormônios, tem estímulo nervoso, e através desses estímulos você consegue tratar várias doenças. Essa é a visão um pouco mais ocidental. A visão oriental não é tão diferente assim. O oriental sabe que você tem produção de hormônio, tem estímulo nervoso, só que ele explica esse estímulo por meio do que eles chamam de Qi. Esse Qi, né, que escreve-se QI, é uma maneira de você, talvez, entender a energia, mais ou menos. A melhor tradução que a gente conseguiu, né, do chinês para a língua ocidental seria a energia. Então, por meio dessa energia, eles conseguem tratar doenças, tratar várias patologias, né? Mas para o ocidental é como se fosse estímulo nervoso ou estímulo glandular, né? Um estímulo mais fisiológico, vamos pensar assim. Entendi. Felipe, e deixa eu te fazer uma pergunta. Está correto dizer que os ensinamentos da medicina tradicional chinesa partem do princípio de que as doenças aparecem quando ocorre o desequilíbrio entre as forças Yin e Yang? Sim, perfeito. Sim, essa é uma pergunta que nos cursos de acupuntura a gente costuma explicar assim no primeiro dia do curso, para a pessoa entender assim logo de base como isso funciona. Para responder isso, vamos buscar um slide, por favor. Claro. Vai me orientando aí, hein? Vamos lá. Perfeito. Seria? Tá, Esse slide ótimo. aí, perfeito. Porque para a gente entender um pouco o que é Yin Yang, tem que saber pelo menos uma das representações do Yang, que é esse círculo, né? Essa bolinha com duas Aqui, cores, preto e branco, né? tá.
essa representação do Yang, ele tenta mostrar de que o todo é representado por dois opostos que se complementam, tá? E daí, levando isso para uma maneira um pouco mais prática de explicar, eu vou pedir para você ir para o próximo slide, por favor. Claro, vamos lá. Vamos tentar aqui. Seria esse? Isso, perfeito. Legal. Dá para ver que aqui eu fiz uma divisão entre Yin e Yang. Tá, Então, aqui, por tá. exemplo, isso, perfeito. Na parte mais de baixo aí. Perfeito. Então, algumas coisas representam o que seria o Yin e algumas coisas representam o Yang, né? Então, a noite seria mais o Yin, enquanto que o dia seria mais Yang. A terra, né, seria mais Yin, enquanto o céu seria mais Yang. A mulher costuma ser mais Yin, enquanto o homem mais Yang. Então, são representações até um pouco didáticas para que a gente entenda a diferença entre um e outro. Tá. Só que daí o que acontece? Seleciona o que está embaixo de mulher e homem. Expiração e inspiração. Inspiração e inspiração. Tá aqui. Isso, perfeito. Se a gente focar um pouco nas ações fisiológicas do corpo, o que seria mais Yin, por exemplo, seria talvez a expiração, que é você soltar o ar. Perfeito. E a inspiração pode ser visto como uma questão mais Yang. Se você tem algum problema respiratório, a gente analisa qual estaria em maior problema, se é a expiração ou a inspiração, e trataria com os pontos de acupuntura. Então, e só deixando claro que isso é uma explicação bem simples, né? Durante a aula, a gente fala muito mais que a expiração também pode ser Yang, e daí a gente fala várias outras situações sobre essa divisão em Yang. Mas, para ser bem simplório, né? Vamos supor que eu vou atender um paciente com asma, por exemplo. Tá. O paciente com asma, ele tem dificuldade para expirar, né? Ele não solta o ar. Não soltando o ar, ele não consegue inspirar. Então, o início do problema é a expiração. E daí, coloca no próximo slide, por favor. Vamos lá. Esse próximo slide, ele mostra assim, o Yin, ele é representado pelo azul, e o Yang representado pelo vermelho. Se por acaso tiver um desequilíbrio onde o vermelho está muito acima, ou se não o azul está muito abaixo, a acupuntura só vai tentar equilibrar os dois lados. Só isso. Tá. Então, existe uma infinidade de pontos de acupuntura. Eu costumo dizer que tem mais de 700 pontos de acupuntura e que buscam simplesmente isso, esse equilíbrio entre o Yin e o Yang. Daria para ficar um final de semana inteiro falando de Yin Yang, mas eu espero que com essa explicação dá para ter uma leve ideia de como funciona a acupuntura, né? Tudo é baseado nesse equilíbrio entre as forças Yin e Yang. Perfeito, Felipe. E o seguinte, dá para você explicar aí para a gente o que acontece em um tratamento de acupuntura? Sim, perfeito. Olha, isso é uma pergunta bem recorrente, porque o interessante é que as pessoas não sabem o que acontece num tratamento e muitas vezes vão com medo, né, do tratamento. Verdade. Ou porque acha que vai colocar uma agulha enorme no corpo da pessoa. Vai doer, né? Então, acha que vai doer e não é real. É muito diferente disso, por sinal. Coloca para mim aquele slide, por favor. Isso. Do diagnóstico. Legal. Por quê? Porque assim que o paciente chega ao consultório, a primeira coisa que vai acontecer é o diagnóstico. Quando a gente vai no médico, por exemplo, normalmente o médico pede algum exame, pede um raio-x, pede uma ressonância. E por que isso? Porque ele quer fazer um diagnóstico, né? Ele quer buscar a origem do problema de acordo com a visão que ele aprendeu na faculdade, né? Da medicina ocidental, da nossa medicina aqui ocidental. A acupuntura é medicina chinesa.
Então, para você buscar um diagnóstico da medicina chinesa, a gente faz principalmente 3 coisas diferentes. A primeira delas é o diagnóstico por meio da avaliação da língua, que é uma das coisas que as pessoas mais acham estranha, por sinal. Por quê? Porque a gente pede para a pessoa mostrar a língua, né? E por mais que seja, parece malcriação, né, mostrar a língua durante a sessão de acupuntura, mas é isso, né? A ideia da língua é que ela é uma parte do corpo que representa o nosso corpo inteiro. Então, na língua, a gente consegue ver, por exemplo, se tem uma rachadura. Uma pessoa que costuma ter problemas de estômago, é muito provável mesmo que ela tenha uma rachadura no centro da língua. Interessante. Ou se não, se a pessoa tem uma saburra, né? A saburra é aquela camada que fica por cima da língua. Se ela tiver uma saburra muito espessa, também é um sinal de problemas do estômago, ou se não, sinal de algum problema mais crônico, né? De alguma doença mais crônica. E aí por diante, né? Na língua, a gente consegue ver muitas coisas. E depois da língua, passa o próximo slide, por favor. Vamos lá. Perfeito. Seria E isso? daí a gente vai analisar o corpo da pessoa, Tá. pela palpação. Porque, ó, nesse slide, esses riscos, né, e essas coisinhas escritas, são os pontos de acupuntura e os canais de acupuntura. Tá. Os canais e os pontos, eles estão no corpo inteiro, tá? Tem desde ponto na ponta da unha do pé até o topo da cabeça, né? Então, a gente tem ponto de acupuntura no corpo inteiro, só que para fazer um diagnóstico, os pontos do tronco, esses principalmente que eu coloquei no slide, são os principais. Tá. Então, eu falei agora há pouco de problema no estômago, né? Um dos Isso. pontos de acupuntura que a gente verifica se tem alguma questão de estômago ou não, tem até um número, que é o VC12. E o VC12, ele fica um pouquinho acima do umbigo. E nessa região, a gente localiza, exatamente, perfeito. A gente localiza se existe alguma questão de estômago ou não, simplesmente palpando. A gente vai com a mão, mexe um pouquinho no ponto e vê se alguma coisa incomoda o paciente ou se a gente sente alguma alteração naquela região. E pode ser desde uma alteração de pele, alteração sensitiva, alteração de profundidade, sabe? Qualquer alteração serve para a gente como a mostra de que alguma coisa não está legal no corpo daquela pessoa. Um balizamento ali para você definir algumas coisas. Perfeito. Legal. Posso passar para o outro slide? Pode, por favor, pode. Tá. Palma da mão. Isso. E uma das coisas também mais importantes para diagnóstico da medicina chinesa é a avaliação do pulso, né? A nossa pulsologia, isso. E, assim, é uma das mais importantes, é uma das mais difíceis também de aprender e de ensinar em aula, por ser muito subjetivo. Vamos pensar assim, subjetivo. Eu estive na China em 2017, como professor com a escola, com a faculdade que eu dou aula hoje em dia. E lá na China, na faculdade que a gente foi estudar lá na China, tinham aparelhos de verificação de pulso. Então, era uma máquina mesmo, uma máquina onde saía um braço daquela máquina e a gente verificava o pulso correspondente a tal doença, né? E por quê? Tudo porque você conhecendo o pulso do seu paciente, você consegue verificar a doença desse paciente. Poxa então, vida. assim, pode parecer um pouco estranho e diferente, né, às vezes, mas é possível, por exemplo, você verificar se a pessoa está resfriada vendo o pulso do paciente. Ou até se o paciente, se a paciente estiver grávida, ela tem um pulso característico de gravidez. Daí você verifica se ela está grávida ou não pelo pulso, e não que isso seja uma doença, ok? A gravidez. Sim, entendi. É um diagnóstico. É importante deixar claro, né?
Mas a questão é que você conhece o corpo da pessoa pelo que está acontecendo no pulso dela. Então, se o pulso estiver mais rápido, mais lento, mais forte, mais fraco, ou algumas palavras da medicina chinesa, que seria pulso escorregadio, pulso em corda, pulso tenso, e daí por diante. Tá, vamos lá. Tá, pode passar mais um. Isso. E daí, assim, a pergunta é o que acontece, né, durante uma sessão de acupuntura. Depois do diagnóstico, a gente vai buscar os canais e colaterais que estão alterados no paciente. Então, eu falei muito do estômago, né, um pouquinho Sim. antes. Então, provavelmente, o canal que eu vou usar para tratamento é o canal do estômago. E por que isso? Porque a gente tem um canal para cada órgão do corpo. Então, a gente tem o canal do estômago, tem o canal do rim, o canal do intestino grosso e assim por diante. Tá? A gente tem vários canais de acupuntura e a gente vai buscar o canal principal associado ao problema do paciente para poder usar ele no tratamento, né? Então, nesse caso, né, como eu estou citando problemas de estômago, eu usaria o canal do estômago para tratamento nesse exemplo, por exemplo, né? E pontos é que não falta ali, hein? Não, então, pontos realmente tem bastante. E como eu disse um pouquinho antes, assim, mais de 700 pontos fácil. São Puxa pontos vida, bilaterais no corpo, tem bastante pontos de acupuntura mesmo. legal. Bom, daí, a partir, né, só finalizando essa ideia, a partir se você descobriu qual é o canal que você vai usar, se você descobriu quais os pontos de acupuntura você vai usar, aí entra o tratamento propriamente dito, que é ou colocar agulha, ou colocar ventosa, e daí tem bastante coisa para falar sobre o tratamento mesmo, mas o principal são as agulhas de acupuntura, que é importante dizer que não doem, ok? O tratamento de acupuntura não é dolorido, as agulhas são tão fininhas, tão fina como um fio de cabelo às vezes, tá? Então não é para ser dolorido. A ideia da agulha é que ela entre no corpo de um jeito que não vai lesionar nada. A ideia é que ela entre no corpo bem superficialmente para chegar até o ponto de acupuntura, sem nenhuma dor, no máximo uma sensaçãozinha, mas não é incômoda não. Felipe, qual que é a espessura dessa agulha? Então, ela é muito mais fina do que uma agulha de injeção, por exemplo. E acho que esse é um dos problemas até do nome agulha, né? Porque ela é literalmente como um fio de cabelo, às vezes. Ah, tá. Eu não vou lembrar de cabeça agora, mas existe algumas fotos, né, que mostram a quantidade de agulhas de acupuntura que caberiam dentro de uma agulha de injeção, por exemplo. Poxa vida, então é bem fina mesmo, né? Muito Minúscula. fina, muito fina mesmo. Assim, se cai no chão a agulha de acupuntura, é até difícil de a gente achar, de Cai no tão chão, fina. Às vezes caiu, você tem que pegar um ímã para pegar a agulha de acupuntura, por exemplo. Felipe, olha, e você comentou aí que a mais importante no tratamento são as agulhas, mas tem mais, né? Sim, Inclusive, sim. tem uma pergunta aqui, que eu vou até colocar na tela, que foi de uma seguidora que mandou a pergunta antecipada para fazer para você. É a Carla Figueiredo, de Brasília. Ela escreveu dizendo quais são os tipos de tratamento que existem na acupuntura, além das agulhas. E se você poderia explicar cada um deles aí para a gente. Sim, perfeito. Tem até slide falando disso. Pode colocar lá, por favor. No slide. Achei. 16. Perfeito, 16. Vamos nos colocar aqui o slide também. E vou. Aí, pronto. Isso, perfeito. Então, o que acontece? Como as pessoas têm medo de agulha, então é muito comum elas buscarem alternativa, mas que nem eu já falei, a agulha não dói, mas se por acaso for necessário usar algum outro tratamento, eu citei aqui alguns exemplos, né? Então, além da acupuntura, a gente tem a moxa-bustão, tem ventosa, guaxá, a- tem a fitoterapia chinesa, a tuiná,
Passa 2 slides para frente, por favor. Opa, aqui. Agulha aqui, ó. Então, essa é uma foto com as agulhas bem fininhas, tá? Só para Fininha, E daí a moxa é isso aí, é o que está representado nesse desenho. E assim, ela é um produto que vem da artemisia, da erva artemisia. Certo. Ela pode ser do jeito que está aí, em forma de cone, ou se não, em forma de bastão. Tem várias maneiras diferentes de usar, essa artemisia, e que a gente chama de moxa bustão, tá? Dá para ver aí que eles estão usando um tipo de incenso para acender essa moxa. E a moxa é algo que a gente usa quente. Então, vamos lembrar um pouquinho daquele yin e do yang, né? Certo. Normalmente, quando a pessoa está com o yang um pouco mais para baixo, eu preciso aumentar esse yang. E o yang, ele é muito representado pelo calor. A moxa, ela é quente. Então, para aumentar o calor, ou seja, para aumentar o yang, eu uso a moxa. É uma das maneiras da gente aumentar o yang, pensando naquela explicação do comecinho, né? Dentro do yin e yang. Então, a moxa, ela é muito usada. Só de curiosidade, lá na China, por exemplo, quando a gente estava chegando próximo ao hospital na China, né? Para quem não sabe, isso não é tão comum de saber, mas os hospitais da China são, assim, enormes, assim como os nossos hospitais, né? E lá eles usam acupuntura no hospital inteiro. E às vezes o cheiro da moxa era tão forte, de tanto que eles usam a moxa lá, que a gente sentia de fora do hospital. Então, o uso da moxa é realmente muito importante para doenças das mais diversas. O que me veio na cabeça aqui agora é espondilite anquilosante, por exemplo, que eu tenho um paciente, né, com isso. É uma doença da coluna que afeta a coluna vertebral, e um dos principais tratamentos é exatamente usar moxa em toda a coluna do paciente. Então, a gente realmente usa muito isso para a medicina chinesa e substitui um pouco a acupuntura, né? O uso da agulha, desculpa, na verdade. Tá. Passa para o próximo, por favor. Vamos lá. Ventosas. As ventosas. As ventosas são mais famosas aqui no Ocidente, aqui no Brasil também. Nas Olimpíadas, aqui no Brasil, aquele nadador, o Phelps, ele apareceu em alguma situação com as marcas da ventosa. As marcas, lembro disso. Exatamente, como está aí nessa imagem, né? E daí, nisso, a ventosa ficou super famosa aqui no Brasil. Tanto que não usa só para medicina chinesa, né? Usa para massagem, usa para várias situações diferentes. Então, a ventosa é um jeito de você trabalhar vários pontos de acupuntura, trabalhar musculatura, trabalhar até com estética também. Então, a ventosa, ela é muito famosa e muito funcional mesmo. Eu acho que aí nós conseguimos responder aí a pergunta da Carla, né? Carla, muito obrigado aí pela participação no nosso programa aqui. Bom, vamos lá. Vamos continuar aqui com o nosso bate-papo. Gostaria de te perguntar, Felipe, a gente sabe que a OMS já reconhece efetivamente a acupuntura em diversas doenças, certo? Certo. Queria saber quais são essas doenças. Você pode mostrar para a gente aí? Posso, e tem um slide também sobre isso. Vamos, por favor, lá para o slide número 11, lá, por favor. Tá, vamos lá. Acho que é esse aqui. Ótimo. Legal. Eu citei, por exemplo, um paciente que eu tenho com espondilite anquilosante, né? É muito comum aqui no Brasil acharem que a acupuntura trata ou só estresse, ou só dor. E, na verdade, a acupuntura trata muitas e muitas doenças, até porque, na verdade, a acupuntura é medicina, né? Só é uma medicina oriental, uma medicina chinesa. Então, foi muito legal a OMS, por exemplo, fazer uma lista das doenças que são realmente reconhecidas como sendo tratáveis pela medicina chinesa, pela acupuntura. Aqui, eu coloquei só alguns exemplos, como, por exemplo,
rinite alérgica, né, que tantas pessoas têm e é tratável com medicina chinesa. Ou se não, hipertensão, que está logo abaixo também, é tratável. Está aqui, indução ao trabalho de parto, né, na sequência, que é tratável. Tem um estudo bem interessante sobre isso, que usando medicina chinesa, usando acupuntura, a gente consegue movimentar o feto para que ele tenha mais facilidade, né, para o trabalho de parto depois. E tem tantas doenças, paralisia facial, acne, derrame, né, o AVC, está tudo aqui, né? Lombalgia, que todo mundo, quem nunca teve uma lombalgia na vida, né? Verdade. E isso é muito bem tratável com medicina chinesa, com acupuntura. Então, o número de doenças é realmente muito grande. Bacana. Professor Felipe, outra de suas especialidades é a quiropraxia. Explica para nós aí o que é a quiropraxia e para que serve, como funciona. Então, a quiropraxia é a minha outra paixão, adoro trabalhar com quiropraxia. E assim, tanto a acupuntura quanto a quiropraxia, para mim, elas já são bem antigas, né? Eu conheço há muito tempo. E hoje em dia são as minhas duas profissões principais, tá? A quiropraxia, ela é uma maneira de manipulação articular, né? Então, a gente pega uma articulação do paciente e manipula de uma maneira que você busca um ajuste articular. Então, o que acontece? A pessoa vem com qualquer tipo de dor muscular, ortopédica, né? Ou até mesmo algumas alterações em órgãos, em vísceras, e a gente busca, através desse diagnóstico da quiropraxia, a gente busca alguma articulação que esteja subluxada. Tá. Tá, e a gente pode até pensar assim, é que assim, essa palavra subluxada, ela tem algumas definições diferentes, mas na verdade o que acontece é que a articulação não está se movimentando direito. Então, por exemplo, um exemplo mais prático. Essa última semana, por exemplo, eu peguei um paciente que estava com alterações no estômago, de novo, pego bastante alteração no estômago, só que a causa associada à alteração de estômago desse paciente era uma alteração na coluna dele. Entendi. E daí eu ajustei a coluna dele na altura de torácica 6, torácica 7, né? Mais para torácica 6 mesmo, e ele melhorou do estômago. Então, qualquer que seja o problema que o paciente tenha, se houver alguma disfunção em alguma articulação ou da coluna ou de todo o corpo dele, a gente usa a quiropraxia para ajustar essa articulação. Tá. Tem algum slide que a gente possa passar aqui para ilustrar isso, professor? Sim, por favor. A gente pode buscar o primeiro slide, por favor. Da quiropraxia? Isso, da quiropraxia. Vamos lá. A definição direitinho e tal. Deixa eu ver se é esse aqui. Opa, é esse, mas de outra maneira. É isso? Isso, deixa eu buscar aqui. Pronto. Então, nesse slide, a gente pode explicar, essa setinha aqui está mostrando o que é a subluxação, tá? Que assim, é assim que a OMS define a quiropraxia. Ela define como sendo uma terapia que trata a subluxação. Além desse slide, a gente pode buscar também, quer ver? Sim. Exatamente, o 5, o slide número 5. Vou botar aqui mesmo assim para o pessoal ver. Aqui, sistema nervoso. Que é como a gente atua. Então, como que eu consegui tratar uma alteração de estômago por meio da coluna? Pelo nosso sistema nervoso, por exemplo. Algumas teorias também falam de sistema vascular, mas o que é mais ensinado é que o sistema nervoso é o grande responsável por buscar esse tratamento pela quiropraxia, né? Então, nesse slide, está bem mostrando o sistema nervoso como sendo o centro de todo o nosso corpo, associado ao sistema genital, ao sistema esquelético, ao sistema muscular e assim por diante. Passa o próximo slide, por favor.
Olha a rede neural que a gente tem no nosso corpo, né? Então, todo o nosso corpo está baseado no sistema nervoso e por meio da liberação das articulações, a gente consegue estimular o sistema nervoso para que ele busque o seu próprio tratamento no corpo do paciente. Daí, Perfeito. o próximo slide, só para finalizar esse assunto, ele demonstra a associação de cada vértebra da nossa coluna com os nossos órgãos internos. Nessa imagem não dá para ver direito, infelizmente, mas é só para ter uma ideia da região do estômago, por exemplo, associada à região da coluna vertebral, então a região, sei lá, dos ouvidos na coluna vertebral também, e assim por diante. Qualquer região do corpo tem uma relação com alguma articulação da nossa coluna vertebral. Legal. Bom, temos uma outra pergunta aqui, agora é da Carmen Lúcia, vou colocar também aqui, de Ribeirão Preto, olha só. Ela quer saber quais são os benefícios da quiropraxia. São muitos, Carmen, são muitos. Vamos lá para o slide número 2, por favor. 2, deixa eu me localizar aqui, aí eu já posto para que todos possam ver. Acho que é este aqui. Isso, perfeito. O slide número 1, que a gente mostrou antes, ele fala que a quiropraxia trata... Isso, obrigado. Trata a subluxação, né? Isso, aqui. Subluxação é aquilo que eu comentei, que é uma alteração na movimentação da articulação, tá? Só para deixar bem claro, eu tenho certeza que muitos profissionais da área da saúde vão ver esse vídeo, né? E todo mundo que é da área da saúde sabe que subluxação é uma perda parcial do contato articular na articulação. Essa é a definição ortopédica de uma subluxação. Então, vou deixar isso bem claro só para os profissionais da área da saúde não acharem que eu estou errando aqui na definição. A subluxação para a quiropraxia não tem nenhuma perda de contato articular. Ela só tem uma perda de movimentação articular. É uma questão mais dinâmica do que estática. É o movimento articular que está alterado. E quando a gente tem uma alteração nesse movimento articular, a gente tem vários e vários problemas, como, por exemplo, o que está no próximo slide, por favor. Vamos lá. Então, aqui, ó, quando eu tenho, por exemplo, alguma vértebra cervical que não está com movimento completo, eu posso ter um torcicolo. Daí o que acontece? Eu vou lá com a quiropraxia e mobilizo as vértebras que estão alteradas para tratar esse torcicolo. Além disso, cervicalgia, né, também dor na cervical, dorsalgia, dor na região torácica. Então, vários tipos de dor na região da coluna eu vou tratar com quiropraxia e, na verdade, nada mais é do que a gente buscar a articulação que está subluxada, né, que está em subluxação. E daí pode ser desde dores simples, como está nesse slide, até problemas dos mais variados, como uma dor no estômago, que eu já comentei bastante também. Tá. Bom, eu acho que a próxima pergunta que eu vou te fazer tem a ver com esse slide que você está mostrando agora. Que seria que se você pudesse listar alguns dos problemas que são tratados pela quiropraxia. Eu acho que está aí, né? Sim, perfeito. Só de curiosidade. O primeiro relato de um ajuste quiroprático vem do criador da técnica, que é o Palmer, e o relato dele é que ele, por meio de um ajuste da região da coluna, ele conseguiu tratar um problema de audição. Então, ele tratou um problema de audição de um rapaz que trabalhava lá com ele, chama Lillard, né? O rapaz era praticamente surdo e por meio da quiropraxia, por meio de um ajuste articular da coluna vertebral, ele tratou um problema de audição. Então, assim, não é apenas... a quiropraxia não está relacionada só com dores, né? Está relacionada com vários tratamentos diferentes e não é à toa
a quiropraxia é uma das principais profissões da saúde no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, ela está abaixo só acho que de dentista e médicos mesmo ocidentais. Na Austrália também é super reconhecida a quiropraxia. Infelizmente, só no Brasil que tanto a medicina chinesa como a quiropraxia não são tão reconhecidas assim quanto em outros países. Já estão engatinhando, mas já já o pessoal se rende, não vai ter jeito. Sim. O Felipe, eu gostaria de pedir para você um tempinho. Eu quero fazer um agradecimento aqui. Olha, eu estava já quase que deixando passar. Para um seguidor que sugeriu para a gente o tema desse nosso programa e fez com que eu fosse atrás de você para que pudesse esclarecer todas essas nuances aí de quiropraxia e também de acupuntura. Queria agradecer ao Norberto Araújo, de Maceió, estado do Alagoas, que sugeriu que fosse procurado um profissional como você para falar sobre esse tema que é muito interessante. Então, muito obrigado aí, o Norberto, continue nos seguindo e participando aqui do Cá Entre Nós. Nós sempre falamos que o programa, ele é feito por você, você seguidor, que sempre está mandando aí, através do seu e-mail e através, seguindo a gente nas redes sociais e sugerindo as pautas. Então, mais uma vez, muito obrigado, Norberto, e continue nos assistindo, porque o programa é feito para vocês. Dando sequência aqui no nosso bate-papo, pois não, pode falar, Norberto. Agradecer ao Norberto também, muito obrigado. Lembrando que no final você vai passar os meus contatos, né? Então, Sim. Qualquer dúvida de qualquer seguidor, só entrar em contato que eu vou tentar ajudar ao máximo. Claro, sem dúvida, muito obrigado. Bom, vamos continuar com o nosso bate-papo aqui. Olha só, nós podemos dizer que a quiropraxia pode ser uma aliada contra a dor, especialmente na região lombar? Sim, sim, com certeza. Com certeza, porque já vi alguns estudos falando que, sim, se você nunca teve dor lombar, é muito provável que você tenha em algum momento da vida. É uma das dores mais comuns em consultório, em hospital. A lombalgia, né? Ela realmente acomete grande parte da população e a quiropraxia trabalha muito bem com essas questões. Desculpa. Eu já tive casos aqui no consultório de lombalgias crônicas e também de lombalgias agudas, da pessoa mal conseguir andar e ela veio com ajuda, né, aqui para o consultório e com a quiropraxia saiu quase zerada, sabe? Como eu tenho as duas profissões, né, a quiropraxia e a acupuntura, normalmente eu até associo as duas, a quiropraxia e a acupuntura. Mas só a quiropraxia já é muito importante para qualquer tratamento de lombalgia, sim. Para quem gosta um pouco mais desse assunto, eu até gosto de falar que muito do tratamento da lombalgia está associado à região lombar e também à região sacroiliaca, que é um pouquinho abaixo da lombar. E é legal falar isso, porque assim, tanto a acupuntura quanto a quiropraxia, elas enxergam o corpo como um todo, sabe? Não tem aquela questão que muita gente reclama de olhar só na região que está com dor, né? Isso não é real nem para a acupuntura nem para a quiropraxia. Quando a pessoa vem com lombalgia, né, por exemplo, com dor lombar, eu preciso olhar o corpo inteiro da pessoa, buscar aonde está a alteração articular, na lombar, na sacroiliaca, no joelho, no pé, não importa. A ideia é que a pessoa seja quase que escaneada, né, para que a gente consiga buscar a real origem daquele problema, daquela patologia. Perfeito. Felipe, existe diferença entre os diagnósticos feitos na acupuntura e na quiropraxia? Cara, ótima pergunta e muito legal falar sobre isso. E por quê? Porque tanto a acupuntura quanto a quiropraxia são profissões, tá? Elas não são técnicas.
Então, cada uma delas tem o seu diagnóstico, cada uma delas tem o seu tratamento também. Da medicina chinesa, da acupuntura, eu até já falei um pouco sobre o diagnóstico dela, né? Usando língua, usando palpação, usando pulso. E a quiropraxia também tem o diagnóstico dela, né? Certo. Através de palpação também e de teste quiroprático. Então, assim, a pessoa precisa ir no médico antes de ir para a sessão de acupuntura ou de quiropraxia. Sempre é bom acompanhar todos os profissionais, sempre. Até porque o nosso corpo, ele é multidisciplinar, né? A gente precisa de todos os profissionais da área da saúde. Mas nem a acupuntura, nem a quiropraxia está vinculada a alguma outra profissão. Então, a gente não precisa, obrigatoriamente, de algum exame médico ou de algum, sei lá, algum relato médico ou relato fisioterapêutico ou de qualquer outro profissional da saúde para poder fazer tanto a acupuntura quanto a quiropraxia. Elas são profissões isoladas e por isso que cada uma delas tem o seu próprio diagnóstico. A acupuntura vem da língua, vem do pulso, etc. E a quiropraxia, através de alguns testes ortopédicos, que também fazem parte, né, da medicina ocidental ou da fisioterapia, e também os testes que são só da quiropraxia. São testes quiropráticos para buscar o que a OMS chama de subluxação da quiropraxia. Perfeito. Felipe, cá entre nós, quais são os principais cuidados que nós devemos ter ao procurar um profissional de quiropraxia? Muito bem. Então, cá entre nós, é importante que a gente sempre busque alguém que tenha feito um bom curso e que esteja sempre se atualizando. A quiropraxia, existem 3 maneiras de você se formar como um quiropraxista, né? Você pode fazer uma graduação em quiropraxia, você pode fazer uma pós-graduação em quiropraxia, ou você pode fazer um curso de formação em quiropraxia. No Brasil, infelizmente, tem essas diferenças, mas é importante deixar claro que, independente da formação da pessoa, o importante é que essa pessoa tenha tido um bom professor, Tá? e também que essa pessoa esteja sempre se atualizando, porque não adianta nada a pessoa fazer o melhor curso nos Estados Unidos ou na Austrália e não se atualizar ou não colocar em prática o que aprendeu. Então, o que é importante é ter boas indicações daquele profissional para que você possa ir atrás. Hoje em dia, a gente tem o Instagram, por exemplo, sempre nos mostrando tudo do profissional. Então, vai no Instagram, pesquisa sobre o profissional, pesquisa o currículo dele, pesquisa onde ele se formou, pesquisa se ele está sempre se atualizando. Isso que é importante para você buscar um bom profissional, até porque, tanto na medicina chinesa quanto na quiropraxia, se você não buscar um bom profissional, a chance de você se machucar, ou, no mínimo, não ter o seu problema resolvido é muito grande. Perfeito. Me diga o seguinte, existe idade mínima ou máxima para aproveitar esses benefícios da quiropraxia? Olha, eu tenho uma paciente, assim, a gente pode fazer quiropraxia desde de bebês até pessoas com muita idade mesmo, né? Eu tenho paciente, atualmente eu tenho atendido uma paciente com 1 ano e um pouquinho, 1 ano e alguns meses, e eu também tenho paciente com mais de 90 anos. Então, é assim, não tem limite de idade, mas existe a questão do teste quiroprático, né? Do teste da quiropraxia. Então, se você, por meio do diagnóstico, descobrir que você pode ajudar aquele paciente, não importa a idade. Pode sim ajudar o paciente, independente da idade dele. Tá. Felipe, uma curiosidade, eu sei que você atende várias pessoas.
como está sendo feito os seus atendimentos agora nessa época de pandemia? Quais são os cuidados que estão sendo tomados? Acho que isso é importante você explicar para a gente como é que está sendo feito lá no teu consultório. Sim, perfeito. Lá no ano passado, né, em 2019, quando começou a pandemia, eu até fiquei um pouco parado, porque a gente não sabia muito bem o que estava acontecendo, né? Eu atendo alguns médicos aqui no consultório, e um dos médicos, até antes de começar a sair na mídia, ele já começou a me alertar sobre o coronavírus, sobre o Covid. Então, até antes dessa coisa toda explodir na mídia, eu já estava meio que parando meus atendimentos, mas eu não parei durante muito tempo, não, porque as pessoas precisam, né, de atendimento, tem Claro. outros problemas a serem tratados. Então, desde aquela época até hoje, eu limpo o consultório inteiro, basicamente, depois de cada paciente. Então, o paciente saiu da sala, eu esterilizo tudo que eu usei, maca, chão, tudo. Tudo é jogado álcool. Durante o tempo todo eu fico de máscara, o paciente também de máscara. Depois que o paciente vai embora, aqui eu uso ar-condicionado, né, mas eu sempre tento abrir a janela para ter ventilação. Então, todas as recomendações do Ministério da Saúde são realizadas aqui no consultório, né? A gente precisa realmente tomar cuidado. Enquanto o vírus estiver por aí, né, a gente tem que tomar cuidado sim, com certeza. Todo cuidado é pouco, né, Felipe? Sem dúvida. Felipe, cara, muito obrigado aí por esse bate-papo gostoso, esclarecedor, simples, bem didático. Acho que é isso que a gente procura aqui no nosso canal, passar informações de qualidade e de uma maneira bacana que as pessoas possam entender e tirar as dúvidas aí. Agora eu vou deixar o nosso espaço aqui para você colocar os seus contatos, obviamente eu já vou colocar aqui para você, e também que você deixe aí uma mensagem para os nossos seguidores que estão atentos à sua entrevista. Nelson, então, de novo, só agradeço muito pela oportunidade. Eu acho que, e não só pela oportunidade de me apresentar, né, mas para apresentar para as pessoas o que é a quiropraxia, o que é a acupuntura, porque, assim, as duas profissões, elas conseguem ajudar muito os pacientes, tanto aqui no consultório, como dando aula, né, nas escolas, nas faculdades. A gente pega, né, pacientes, às vezes, para ajudar, e a gente consegue ajudar muito, às vezes, com técnicas simples. Então, é muito importante que a gente consiga divulgar essas duas profissões para que as pessoas consigam buscar ajuda para os seus problemas, seja físico, seja emocional, seja, né, de órgãos, vísceras, enfim. O que a quiropraxia e a acupuntura puder fazer para ajudar, tenho certeza que os profissionais dessas áreas vão conseguir ajudar bastante. Qualquer dúvida, entre em contato, por favor, em qualquer um desses canais que estão aí embaixo, né, que o Nelson colocou. E muito obrigado. Só tenho que agradecer a você e a todo mundo que interagiu aqui com a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço, Felipe. Bom, o nosso bate-papo hoje foi com o professor Felipe Soriano. Semana que vem, nós teremos outra entrevista inédita e sugerida por você. Acesse o nosso canal, inscreva-se, ative o sininho para você receber as nossas notificações. Aproveita que você está aí, dá aquele like e também divulgue e comente os nossos vídeos no canal. Isso é muito importante para que a gente possa ter aí o canal sempre ativo e sempre com novidades para você. Meu querido amigo Felipe, Felipe, né? Não é Felipe, é Felipe Soriano. Muito obrigado mais uma vez por sua disponibilidade. Muito obrigado. E ter aceitado aí o convite para bater esse papo gostoso aqui no Cá Entre Nós, tá bom? Okay, a todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem, se Deus quiser. Solta a vinheta.